você, salve, salve, povo de Deus, amado pelo Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Vida Gerando Vidas. Nosso objetivo aqui é levar o Evangelho até você e até as pessoas que necessitam dessa palavra, porque nós estamos aqui cumprindo uma ordem de Deus, que está lá em Mateus capítulo 28, e a gente vê que todos os evangelhos de Cristo, ele está sempre nos impulsionando aí e pregar o evangelho de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Por isso é muito importante a sua companhia e a sua parceria. Não esqueça, ajude-nos nesse propósito. Amém? Esse tempo de pandemia, onde tem muita gente que está dentro de casa, que sofreu assim radicalmente um choque na sua rotina diária, e agora com o tempo de se recolher em casa para fugir dessa pandemia. E é uma grande oportunidade que nós temos de ajudar essas pessoas, levando o Evangelho a cada lar, a cada pessoa que nós pudermos alcançar através desse canal. Amém? Deus, o Espírito Santo, vai estar te conduzindo nessa peleja. O Espírito Santo de Deus vai estar te abençoando para que você seja um instrumento de canal nas mãos de Deus para levar o Evangelho a toda criatura. Por isso, divulgue o canal com seus amigos, seus familiares, família, enfim, todas as pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. Não esqueça também de usar, divulgar nas suas redes sociais. Amém? Esteja ali divulgando e com certeza Deus vai estar te usando para, por isso, você obedecer o ídolo do Senhor e ser um grande ganhador de almas através desse canal, Palavra de Vida Gerando Vidas, aqui com o pastor Genivaldo. Amém? Bom, inspirado em tudo isso, a palavra que o Espírito Santo de Deus me deu a revelação está no Evangelho de João, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, a sentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo um judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão por samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu-lhe a mulher,
que há que vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu campo, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vi um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com ele. E vieram ter com ele. Amém? Amados, esse texto aqui, ele é tremendo. Esse evento que aconteceu aqui é algo que nós tiramos lições hoje, tiramos, né? Os nossos antepassados tiraram, e ela vai continuar ministrando as nossas vidas até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos aqui que Jesus se apresenta para essa mulher. Primeiramente, ele era um ser humano normal. A Bíblia diz que ele estava cansado, né? Estava cansado da viagem, e a sentar-se Jesus com a fonte por volta da hora sexta, está aí no versículo 6. Então Jesus estava cansado, os discípulos tinham ido à cidade, né, comprar alimentos para eles se alimentarem fisicamente, mas Jesus tinha o alimento espiritual para aquela mulher, né? E é uma mulher que a Bíblia não diz seu nome. Se você analisar bem, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. É porque ela também era discriminada por ser mulher. Se você olhar o versículo 27 aí, olha só. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Tá vendo? Então ela ainda era discriminada pelo machismo, né, da época, né? Então, uma pessoa rejeitada pelos próprios samaritanos por ter vida sexual irregular, está no versículo 18 aí, se você analisar, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Tá vendo? Então, era uma mulher que ela era rejeitada, ela sofria de rejeição, né? E ela vivia fugindo e se escondendo, ela tinha vergonha de si mesma. Olha que coisa! Ela, com vergonha de si mesma, foi buscar água ao meio-dia, ou seja, na hora sexta, aí no versículo 6, para não se encontrar provavelmente com ninguém no poço, né? O horário de buscar água era pela manhã, mas ela foi ao meio-dia. Ela foi num horário aonde não comprometesse, aonde ela não tivesse que se deparar com alguém e ter que, né, se expor. Ela precisava encontrar e conhecer. Ela primeiro precisava o quê? Se encontrar com Cristo. Depois ela precisava o quê? Conhecer esse Cristo. E terceiro, ela precisava também testemunhar e se comprometer. Então, mas a gente vê aqui que teve essas situações. Ela se encontrou com Jesus, ela conheceu Jesus, ela se comprometeu com Jesus e ela se dispôs a testemunhar de Jesus. Amém? A mulher samaritana, ela precisava primeiramente o quê? Se encontrar com Deus. É o caso de todo ser humano nessa terra. Ele precisa ter um encontro real com Deus. Tem muitas pessoas, amadas, que estão dentro da igreja, que seguem uma religião, mas ela nunca teve um encontro pessoal com Cristo, com Jesus. E ela precisa desse encontro. E ela precisa exatamente ter essa experiência com Deus. A maioria das pessoas que não vivem, que não tem, toda pessoa que não tem um encontro real, verdadeiramente com Deus, ela não permanece na fé. O tempo, as lutas, as dificuldades, logo vai tirá-las desse propósito. Amém? Por quê? Porque ela não teve um encontro real com Deus. Encontrar Jesus, ela foi até onde ele estava. Amém? Não é pelo esforço humano que nós nos encontramos a Deus. Ele veio até nós. Amém? Então a Bíblia diz que Deus amou esse mundo de tal maneira, está lá em João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho. Para quê? Para nos resgatar do pecado. Então Jesus, né, Deus veio até nós através do seu filho.
Amém? E depois o que aconteceu? Ela precisou então conhecer a Jesus, alcançar níveis de conhecimento por Jesus. Amém? E para nós alcançarmos isso, nós temos que o quê? Que temos que ter tempo para isso. Para você se relacionar, né? Assim quando você conhece uma garota, você vai passando a conhecer ela na medida que você vai o quê? Vai tendo tempo com ela. Né? Na medida que a relação vai se prolongando, você vai conhecendo melhor essa pessoa. E aí você pode então, né? A mesma coisa em relação a Deus. Você precisa ter tempo para Deus. Você precisa ter tempo para ouvir uma mensagem dessa. Você precisa ter tempo para quê? Para ler a Bíblia. Você precisa ter tempo para quê? Para orar. Você precisa ter tempo para quê? Para jejuar. Você precisa ter tempo para quê? Para adorar. Então você precisa tirar tempo para Deus. Só que o mundo, o inimigo, o príncipe desse mundo, ele tem trabalhado para quê? Para tirar isso de mim e de você. Para que a gente não tenha tempo. Hoje é tudo muito imediato, é tudo muito rápido, né? Isso não é legal. Por quê? Porque muita gente está vivendo superficialmente. Né? E essas pessoas, elas correm, mas permanecem vazias. Por quê? Porque ela não teve uma experiência com Deus. A samaritana aqui, ela teve um tempo com Cristo. Para quê? Para conhecê-lo. Amém? Ela tinha uma ideia vaga. O Senhor é maior que o nosso pai Jacó, né? Ou seja, ela tinha dúvidas, ela não sabia diante de quem ela estava. Né? Jacó nos deu um poço, ou seja, aquele poço significava religião. Os nossos pais nos ensinaram que é desse jeito que segue a Deus, que é desse jeito que segue a Deus. E, no entanto, quando nós examinamos as Escrituras, nós encontramos muita coisa fora do lugar, muita coisa errada, né? Do qual nossos pais nos ensinaram e nós absorvemos tudo aquilo como se fosse uma grande verdade. E não era. Amém? Ela tinha uma ideia vaga sobre o Senhor. Amados, muitas vezes é assim, a maioria das pessoas estão dentro da igreja como uma religião, mas elas não conhecem a palavra na sua essência. Elas não têm pessoas que nunca leram a Bíblia toda. Tem pessoas que não examinam a Bíblia. E aí o que acontece? Ela se torna uma presa fácil para as religiões, para os aproveitadores. Por quê? Porque ela não conhece a verdade. Aí depois ela fica murmurando, reclamando da vida. Porque eu me chateei, porque eu acreditei nisso e no fundo não era. Mas por que não consultou primeiramente as Escrituras para saber até onde isso era verdade? Porque verdade só existe uma, amados, que é a de Deus. Por isso que Jesus falou que Ele era a verdade, o caminho e a vida. Amém? Jesus, então, Ele se mostrou como a verdade. Né? Pilatos, ele estava cego, ele estava diante da verdade e ele perguntou o que é a verdade. Né? Então, por aí você vê, queridos, o quanto que é importante a gente estar próximo do Senhor. E Jacó, aqui, olha, significava a religião judaica da época. E o que ela nos deram? Qual foi a herança? Muita insatisfação somente, não é isso que ficou como herança? Jacó significa o quê? Enganador. Por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Amém? Quantos enganadores têm sido valorizados, né? Pessoas pregando algo muito bonito que dá um brilho no seu ego, né? Eu fico olhando as mensagens de bom dia, né? De bom dia, boa tarde, boa noite, é sempre ilustrando, né, um versículo bonito, um versículo, né? E aí o que acontece? A pessoa vai se alimentando só com aquilo, mas o que ela precisa verdadeiramente, ela não se alimenta, que é o quê? A palavra de Deus. Amém, queridos? Então, Jesus nos deu uma fonte espiritual, né? Uma fonte viva e eterna, um verdadeiro manancial. Amém? Glórias a Deus. Quem tem a fonte dentro de si não precisa depender de poços exteriores para ter alegria, para ter a esperança, para ter a certeza do seu propósito e de quem você está crido. Amém? Então isso é muito importante, amados, que a gente esteja verdadeiramente matando a sede da água verdadeira, que é a água que é Cristo Jesus. E a sua palavra é o nosso manual de vida. Amém? A mulher, ela tem o primeiro reconhecimento. Então ela teve que o quê? Conhecer a Jesus. Por isso, amado, que é importante, quando nós conhecemos a Jesus, sabe, tudo se revela.
toda mentira que antes estava escondida, ela começa a se revelar para nós. E aí que a gente começa a ver que nós erramos nas escolhas, que nós erramos nas decisões, que nós tivemos uma série de erros. Por quê? Porque vivíamos na ignorância. E quem vive na ignorância paga um preço absurdo. Amém? Então essa mulher, ela passou a conhecer a Jesus. E aí ela disse que Jesus é o quê? Um profeta, não foi isso no versículo 19? Uma ideia correta, mas também o quê? Incompleta. Muitos veem Jesus como um profeta, né? Outros verem como mestre, etc, etc. Isso não salva ninguém, meu amado. Amém? Valorizem os ensinamentos de Cristo e não a sua pessoa nem a sua obra. Amém? Valorizem verdadeiramente os seus conhecimentos. Amado, se você depois puder, leia João 14, ali você vai ver o quanto que Cristo valoriza a sua palavra, as escrituras. Ele está constantemente dizendo que aquele que ama Ele é aquele que está verdadeiramente firmado na palavra dele. Aquele que diz que ama Deus, mas rejeita a palavra de Deus, é mentiroso. Amém? Isso não salva ninguém. O significado, o Senhor, né? O segundo conhecimento aí foi o quê? Ela diz, o Senhor é o Cristo. Esta é uma conclusão que é indispensável. Significa o quê? Reconhecimento de Jesus como solução divina para a nossa alma humana. Significa o conhecimento de Jesus como Salvador prometido. Tudo que nós precisamos está onde? Na pessoa de Jesus e na sua palavra. Aleluia. Amém? A mulher samaritana, ela precisava não só isso, mas também o que? Se comprometer. Amados, tudo isso aí são experiências que eu e você precisamos passar com Deus. Nós precisamos, olha, primeiramente, ter um encontro verdadeiro com Deus. Depois a gente precisa, o que? Conhecer esse Deus. E como é que a gente vai conhecer? Caminhando com Ele. É assim que você fica conhecendo uma pessoa, não é convivendo com ela, né? Não é ouvindo o que ela fala, não é vendo ela. Deus é a mesma coisa, você não consegue ver com o olho humano, mas quando você está no Espírito, você sente a presença de Deus o tempo todo. Amém? Por isso que é importante, em nome de Jesus, você ficar firme desse propósito com Deus. Amém? Para quê? Para que você não venha se comprometer. Amém? E perder verdadeiramente o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus, você está entendendo o que eu estou te falando? Então é muito importante, amado, você estar aí sintonizado, amém? Nas verdades do Senhor, para quê? Para que você possa, cada dia, estar mais íntimo de Deus. Amém? Além disso, o que é que ela fez? Ela precisava testemunhar de Jesus. Testemunhar aos outros a respeito de Jesus. Amém? É isso que eu e você temos que fazer, meus amados. A mulher, ela foi o quê? Ela foi e anunciou em Sicar sobre seu encontro com Jesus, aí no versículo 28 e 29. A mulher, ela quebrou seu estado de isolamento social, deixou para trás o cântaro e foi evangelizar. Muitas coisas são deixadas para trás quando nós entregamos nossa vida verdadeiramente a Deus. Amém? Deixamos muitas coisas para trás. A samaritana, ela vivia de história. Ela se alimentava do passado. O seu pai Jacó nos deu um poço. Estava presa ao passado. Estava presa à experiência que Jacó teve com Deus. A água do poço de Jacó pode representar sua experiência com Deus. Foi legítima, mas não servia para a samaritana. Não era satisfatória. Amém, querido? Por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um tem que viver sua história. Cada um tem que viver sua experiência com Deus. Por isso que a salvação é individual. Amém? A samaritana, ela lançava a sua esperança para o futuro distante. Amém? Quando o Messias nos anunciará todas essas coisas. Mas como estava seu tempo presente? Eu não tenho marido. Talvez isso não seja problema para algumas pessoas, mas naquele caso representava o quê? O fracasso de uma vida. Está vendo?
A proposta de Jesus é a hora vem e agora é. O tempo para experiências com Deus é o presente. Este é o momento para se ter uma experiência com Deus. Você não vai ficar dependendo da água dos outros, da experiência de Jacó, mas vai ter a sua própria fonte. Amém? Diga, Senhor, dai-me dessa água. Enche-me para que eu seja assim como essa mulher foi. Ela imediatamente te conheceu, né? Ela se encontrou contigo, te conheceu, se comprometeu contigo, meu Deus. E ela já saiu para fazer a obra, já foi na cidade e anunciou sobre Jesus. E veio toda uma cidade que foi salva através daquela mulher. Amados, olha o que Deus está falando para você. Ele quer salvar a tua família. Ele quer salvar os teus amigos. Ele quer salvar os teus familiares. Então se mexa. É tempo de você acordar. É tempo de você se levantar e tomar posse e assumir a sua posição em Deus. Chega de viver derrota. Chega de viver fracasso. Se levanta. Coloca teu ministério em prática na tua vida. Tem pessoas que estão morrendo nesse momento em que Deus queria usar você para alcançar essas pessoas. Por isso, se levante em nome de Jesus, se posicione naquilo que Deus te chamou. Amados, tem muita gente aí morrendo nessa pandemia, e essas pessoas, qual é o destino delas? A Bíblia diz que aqueles que não confessar Jesus verdadeiramente, não se arrepender, não se entregar verdadeiramente, não colocar Deus, Jesus na vida, nas suas vidas, elas não irão viver a vida eterna ao lado do Senhor. É uma garantia que a Bíblia nos dá, amado. Isso não é julgamento humano, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos ensina dessa forma. Só há uma forma de nós irmos morar com Cristo, e através de quê? Reconhecermos que somos pecadores, confessar Cristo como Senhor da nossa vida, entregar nossa vida a Jesus, amém? E viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém, amado? Que essa palavra entre no seu coração, que você venha ser um instrumento de Deus para salvar todas aquelas pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Guarda ela no teu coração. Toma posse, meu amado. Não deixe o inimigo te roubar esse tesouro maravilhoso que te levará para a vida eterna. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Era por isso que eu estava te convocando a você nos ajudar nesse projeto, divulgando o canal, divulgando as tuas redes sociais, no meio da tua família, no meio dos teus relacionamentos. Por quê? Porque você vai ser uma samaritana na vida dessas pessoas. Amém? Você vai levar as verdades de Deus a essas pessoas que tanto precisam. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que você continue firme nos caminhos do Senhor. Dele não desvie para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no centro. Esse é o desejo do meu coração. E esse é o motivo das minhas orações. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Já estou te aguardando. Não saia do canal. Continue aí ouvindo as demais mensagens que Deus vai continuar ministrando ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Fique na paz de Cristo.